E aí, pessoal, e o dia está agitado de fato, sobretudo na novela Ferreira. Tivemos mais de um capítulo nessa sexta-feira. Mas o último ponto é esse que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Abrimos o dia com uma bomba lá no canal do Leonardo Meneghetti falando de um mandado de segurança, uma tentativa, mais uma tentativa do staff do Ferreira em liberá-lo. Logo depois, o staff dele, através do Pablo Bueno, me disse, olha César, isso é antigo, é anterior à nossa conversa, à nossa negociação. E agora, no final da tarde, o juiz Renato Fagundes, da Justiça do Trabalho, recebeu uma petição do staff do jogador e pedindo a suspensão do processo por 30 dias. E o juiz concedeu essa suspensão, ou seja, o processo de Ferreira está suspenso por 30 dias. Em 30 dias, o negócio tem que estar finalizado. Essa é a história. Se isso foi porque o Grêmio pediu, ou porque o staff se deu conta que deveria ter feito, e me parece o mais lógico, e aí essas informações, elas abriram os olhos da necessidade de se cancelar o processo. Tu não pode negociar sem cancelar, ou sem suspender, que é o pedido. E isso foi feito. O que a gente tem que cobrar? Por que a gente tem que vir aqui e tem que falar sobre isso? Porque isso era evidente, isso era óbvio. Tu não podia fazer uma negociação, avançar uma negociação sem desistir dos processos. O que alega o staff do jogador é que aquele mandato de segurança do dia 18 de agosto foi anterior à nova negociação ou à renovação dessa negociação. Pode até ser, mas ali tinha que ter tido cuidado dos advogados, né? Porque se é público que tu está definindo a negociação, é preciso também que tu possa dizer, vamos esperar 10 dias, em 10 dias a gente não faz nada. Ah, mas tem aquele do dia 18 que a gente fez. Desiste daquele. É evidente isso. E quando se tem essa informação, quando se busca isso, é preciso ter muito cuidado. Porque senão tu acaba criando esse tipo de situação, porque isso é notícia, e isso é notícia em cima exatamente de ações do próprio jogador, do staff do jogador. Então me parece lógico, muitas pessoas estão dizendo que o processo se desistiu do processo, não tem nada de desistência, é uma simples suspensão. E uma suspensão enquanto a negociação está em andamento. Essa é a realidade. A gente tem que ir de acordo com a verdade dos fatos. As coisas muitas vezes no futebol, deixa, vai lá. Não. Isso tem que ter coerência, sobretudo tem que ter uma leitura coerente desses fatos. A gente não pode chegar simplesmente e jogar isso ao léu ou jogar isso para cima. A gente colocou aqui no canal, vocês podem procurar ali, exatamente a informação em cima do conteúdo da bomba, do rombo que deu o canal do Leonardo Meneghetti. E em cima disso a gente precisa trabalhar. A gente essa de passar pano, não dá mais. O que é o que é. É verdade? É verdade. Não é verdade? Foi anterior? Ótimo, foi anterior, vem aqui e diz que foi anterior. Agora, que faltou cuidado do staff, não tem dúvida. O advogado tem que ter, vocês recomeçaram, então vamos suspender aqueles processos, que foi, curiosamente, o que foi feito hoje. Vocês acham que foi feito hoje por quê? Não, né? A gente sabe por que foi feito hoje. Porque teve uma péssima repercussão aquela informação. Porque não se teve o cuidado com aquela informação. Não se pensou naquilo ali como uma situação que pudesse prejudicar, sobretudo, a negociação. E o staff do jogador tinha que ter pensado nisso, sobretudo os advogados do jogador. Não tem cabimento. Não se pode imaginar algo diferente disso. Aí, evidente que nós temos uma série de situações que a gente precisa compor, só que a primeira delas é tirar as coisas que possam causar qualquer tipo de conflito. Eu começo a duvidar até de que isso vai ter um desfecho positivo exatamente por essa série de pequenas informações que prejudicam a todo momento todas as situações. Isso a gente precisa conter. E quem que faz isso? Os advogados, o staff e o jogador. Não adianta. Nessas ações, a hora é de silêncio absoluto. Não dá para criar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de posicionamento. Foi isso que aconteceu mais uma vez. Se uma ação foi no dia 18 e isso foi anterior, o mínimo era ter tido cuidado para tirar. Por quê? Porque não se pode ter uma ação em andamento numa negociação. Não se pode.
Tu tem que pelo menos indicar para o clube e dizer o seguinte, ó, eu tô tranquilo. O clube foi surpreendido também. Por quê? Porque o clube achou que isso estava resolvido. É evidente. A gente sabe que o processo pode não caminhar, a gente sabe, mas isso foi pouco inteligente. Muito pouco inteligente, e acho que pode ter prejudicado mais uma vez uma situação que poderia ter sido contida em cima exatamente de uma boa orientação. Essas coisas precisam ser ditas, às vezes elas não são boas, o torcedor às vezes se incomoda, pô, mais uma vez, mas a gente está sempre atento para passar a informação mais atualizada possível para vocês. E essa é a da hora. Suspensão por 30 dias, que tudo se resolve. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.